tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado na TV Canção Nova, mas também você que nos acompanha via Facebook. Hoje nós temos esse diferencial. Estamos com uma live no Facebook /TV Canção Nova. Então você pode participar conosco ao vivo, também aí através do Facebook, do seu smartphone, do seu computador, onde quer que você esteja. Hoje nós estamos aí abrindo mais as possibilidades. Mas estamos ao vivo aqui também na TV Canção Nova, né, direto de Cachoeira Paulista, para que a gente possa trocar ideias. Esse programa, ele é da gente fazer esse bate-papo, de trocar ideias, de responder questionamentos, né? E a gente está aqui a serviço. Eu quero hoje, de uma maneira muito especial, cumprimentar os nossos telespectadores do outro lado do oceano, né? Lá em Portugal. Então eu quero agradecer pela sintonia, você que está aí ligadinho conosco, em Portugal e a partir de Portugal, pela Europa, também pelo Facebook. Você pode estar em vários lugares do mundo nesse momento. Então eu quero desde já agradecer a sua companhia e pedir, participe conosco, né? Mande a sua pergunta, o seu questionamento. Nós queremos estar aí juntinhos de você neste momento, tá certo? Lembrando que para participar conosco você pode participar via Facebook /Trocando Ideias, ou hoje especialmente no TV Canção Nova. Você também pode mandar a sua pergunta pelo telefone no 12 31 86 2600. Pode mandar por e-mail trocandoideias@cançãonova.com, ou ainda por carta, através da Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Né? A sua pergunta aqui é muito bem-vinda. Você é que faz esse programa acontecer, tá certo? Então, nós já estamos aí aguardando a sua participação. Professor, bem-vindo. Professor, muito bem visto, né? Em Portugal. Quantas vezes já foi lá também nos renovamentos, que chama, né? Acho que chama lá. Ali no o seu programa tem audiência. Paulo VI, né, em Fátima. Muito bom auditório, né? Estive ali já umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. Que bom. Só, muito mais. Não, pregando, né? Em peregrinação, várias outras. Bom, né? Em peregrinação, digo para ir lá pregar, acaba né? passando. Peregrinação mais vezes a gente passa por ali. Que bom, bem-vindo. Estamos aí hoje. Lu? Quero desejar a paz para todos, para vocês dois, Amém. meus companheiros, para a nossa equipe aqui, toda a equipe de TV, né? Os que estão atrás dos bastidores, principalmente, estão trabalhando por nós, por você. Vai o meu abraço para Portugal, para todos os nossos amigos, a grande família Canção Nova, aí em Portugal. Até vou dizer assim que aguentam firme essa TV. Nós temos uma TV, graças a Deus, em Portugal. E graças à ajuda de tanta gente, nós podemos ficar com o nosso sinal no ar. Deus lhe pague. Quero mandar um grande abraço, Carla, para Campos dos Goytacazes. Eu segui você esse final de semana nas mídias sociais. Não foi tanto assim nas mídias, mas não, mas é que não é você que posta, mas as pessoas de lá postavam, agradecidas à sua presença em Campos dos Goytacazes. Carla, quero agradecer mais uma vez a nossa comunidade Segundo Elo, ao Bruno. 15 anos? 15 anos de Canção Nova, em Campos dos Goytacazes, a Eleonora, temos também o Bruno, nosso responsável em Campos dos Goytacazes, a Cassinha que me acolheu na sua casa, todas aquelas senhoras, jovens sarados, mães que rezam pelos filhos, que oram pelos filhos. Gente, é tanta gente bonita, é tanta gente de garra, quanta gente de Cristo ali, com vida cristã, com testemunho de vida. E que ama a Canção Nova. Na região de Campos dos Goytacazes e que ama a Canção Nova. Quero agradecer também a Dom Roberto, que celebrou para nós, por sinal fez uma homilia, que dá assim, um pequeno documento para nós quanto ao Segundo Elo na Canção Nova. Que bonito. Então,
tudo muito bom. Os músicos, os lanches. Oh, meu Deus. Fui cuidada, cortei meu cabelo, né? E a alegria da família, também a Cristina que recebeu, o restaurante Aliança, tanta gente maravilhosa, o Baby Beef. Olha, cuidaram de mim tanto que eu voltei com uns quilinhos a mais, viu? Graminhas a mais. E não só, cheia de alegria no Espírito Santo. Nossa gratidão, as doações, os novos sócios. Nós, até no momento em que eu percebi ali, nós já tínhamos feito 28 sócios, né? Então, eu quero agradecer a você de Campos dos Goytacazes, que se associou à Canção Nova, ao projeto Dai-me Almas, e também as irmãs de São José, que ofereceram espaço, a quadra ali para nós, para que acontecesse esse nosso encontro. E todos os benfeitores, pessoas que contribuíram com o quilo, com a ajuda, foi tudo voluntário, mais de 70 voluntários nesse encontro. Coisa linda, hein? Então, em tudo, Deus seja louvado e a gratidão. E com certeza muitas almas foram atingidas. Muitas almas, né? Foram salvas, então obrigado mesmo a toda a equipe aí em Campos dos Goytacazes. A Luzia, falando de novos sócios, eu queria lembrar, você sabia que agora você pode colaborar não só pelo boleto bancário, pode colaborar por cartão de crédito? Será que tem novos sócios que já fizeram essa opção? Muito mais fácil, gente. Muito mais fácil e seguro, prático. Quando você se cadastra, ou se você já é sócio da Canção Nova, você pode alterar a sua maneira de contribuição, que é através do cartão de crédito. O que acontece? Todos os meses vem debitado na sua fatura. O valor que você quer contribuir com a Canção Nova já vem direto na fatura, como as compras que se faz no cartão de crédito. Telefone e outras coisas. Não só no débito automático, mas debitado na fatura do cartão mesmo. Né? Porque tem gente que às vezes não tem conta, mas vai só na do cartão. Está ali, você pode, de uma maneira segura, não fica esperando chegar boleto, né? Como é que vem, se às vezes dá problema no correio, não sei. Né? Então tá aí, tá muito mais prático e seguro, e é uma maneira que você pode ajudar a Canção Nova. Então tá aí, direto no seu cartão de crédito, com a fatura todos os meses, chega aí também o valor que você colabora com a Canção Nova, viu? A Canção Nova sempre tentando aí chegar mais perto e facilitar também essa parceria maravilhosa que nós temos, você e nós aqui, né? Cada um com a sua parte. Mas vamos lá, trocando ideias, vamos começar trocando ideias numa pergunta já bem própria do tempo, né, professor? A gente falava antes, mais uma Semana Santa, graças a Deus, mais uma Quaresma, mais um tempo que Deus nos permite, né, nos dá a possibilidade de viver e de conversão, né? Porque a única certeza que a gente tem é que está cada dia mais próximo da gente chegar lá, né? No encontro com Deus, que assim seja. Mas, professor, a Guaraciara Maria, ela pergunta, ela é do Rio de Janeiro, e ela pergunta assim: por que cobrir as imagens na Quaresma? É para destacar a figura de Cristo, né? A Quaresma, ela é cristocêntrica, né? Centrada em Cristo, né? Porque ali a gente olha para ele, vai celebrar a Semana Santa, toda paixão, ressurreição, morte e ressurreição. Então, a igreja coloca isso. Hoje não é obrigado mais se colocar, né? Mas muitas igrejas ainda fazem, porque é um costume bonito. O Concílio Vaticano II deixou facultativo. Mas o objetivo é esse, é que a nossa atenção volte mais para Cristo. Não é que vai, né, eliminar a oração aos santos, nada disso, né? Mas é liturgicamente centrar mais na pessoa de Jesus Cristo. Mas não é obrigado. Geralmente no interior, né, que a gente vê muito isso, de cobrir as imagens, né, principalmente às vezes cobre mesmo com o tecido roxo, né, e aquela coisa da gente... também acho que para conduzir uma tradição, né? Para a gente ter um pouco mais de... Até em casa, né? Às vezes as pessoas cobriam também, para ter essa introspecção maior também, né? Mas está aí, graças a Deus, né? A igreja sempre linda, ela não obriga, hoje não é obrigatório, mas
é uma opção. Ô Lu, aqui ela não se identificou, mas ela diz assim: me casarei este ano, mas já vivo com meu companheiro. Neste caso, eu posso realizar as práticas da quaresma como jejuar? Claro, jejuar, todo cristão, ele é convidado a jejuar. A esmola, a oração, o jejum, é algo para a nossa vida inteira, mas especialmente na quaresma, nós somos chamados a intensificar esta realidade espiritual da nossa vida, que é o jejum, a oração e a esmola. Independente se eu estou assim, né, como você disse, num estado civil que não é num sacramento, né? Ainda não tem o sacramento. Não, ainda não tenha o sacramento, mas jejue sim. Jejue pelos seus pecados, pelos pecados da sua família e pelos pecados do mundo inteiro. Porque é isso que eu faço e todos nós precisamos fazer. A gente sempre lembra aqui nessa... Conversão, né? É porque o jejum faz bem pra gente. Né? Não é que Deus precise do meu jejum. Né? Nós mesmos nós que precisamos. Nós mesmos precisamos. Nós é que temos que mudar, Deus não precisa mudar, né? Para dar uma domesticada aqui, né? Uma equilibrada nos nossos desejos, né? Nos nossos impulsos. Então, a gente tem sempre que estar atento com isso, de que nós precisamos mais do que Deus de nós. Professor, aqui também tem outro que é muito próprio da quaresma também, porque diz assim: se a Santa Missa é o Calvário de Cristo, por que em algumas celebrações temos orações em línguas, aplausos, como se fosse um grupo de oração? Olha, a missa tem um rito bem assim, bem definido, né? Quer dizer, normalmente esse rito ele é seguido, bem seguido. Temos as chamadas rubricas, né? São várias orações eucarísticas, por exemplo, que o padre pode escolher durante a semana, qual que ele vai usar. Agora, outras coisas que podem entrar, aí quem é o responsável pela liturgia na diocese é o bispo. Se o bispo autoriza uma coisa ou outra coisa, amém, entendeu? Agora, seguindo o rito da missa, o importante é isso, né? Aplausos e outras coisas, não sei, aí... Sabe, por isso que existe na igreja uma hierarquia. A igreja, ela tem normas, ela tem autoridade, sabe? Havendo dúvida nas coisas, nós temos que recorrer ao pároco, recorrer ao bispo. O que pode, o que não pode. Pronto. E vai muito também da espiritualidade, né? Do sacerdote que está celebrando, né? Completando isso que você falou, por exemplo, as missas da Renovação Carismática Católica. Não tem como não haver palmas, né? E que nem cânticos alegres. De respeito, né? Nunca é falta de respeito. Vai do discernimento também. Nunca é falta de respeito. Mas é algo que é próprio da espiritualidade, daquele movimento, né? Por exemplo, eu vou num mosteiro, né? Ali é tudo dentro do rito da missa, né? Que todas as missas têm aquele rito, e isso é sagrado, não muda. Pronto, isso aqui é mas o que muda é a espiritualidade, né? Nem vou falar que muda, difere, né? Difere, porque se eu estou no mosteiro, aquela missa é mais sóbria, cânticos gregorianos, né? Se eu estou numa missa carismática, eu vou ouvir muito, né? Aleluias, bate-palma, até oração em línguas. Mas pode prestar atenção que na hora da consagração, naqueles momentos da liturgia eucarística, não se fica o padre, não fica orando em línguas. Ninguém. Mas há os momentos que é até permitido, né? Mas como o professor Felipe falou, cada bispo orienta as suas ovelhas, orienta as suas paróquias, mas, ao mesmo tempo, essa é a beleza, o colorido da nossa Igreja Católica.
Exatamente. A gente tem sempre que lembrar disso. Ninguém sabe de tudo sozinho. Ai, obrigada, professor. A gente sempre precisa de ajuda. Então, em caso de dúvida, busque o seu superior. No nosso caso, o nosso superior dentro da igreja, aí é o nosso bispo diocesano. Então, a gente vai e pede a orientação do bispo, né? E muito melhor do que muitas vezes a gente ficar só julgando, né? Ou buscando culpados ou alguma... Não, vamos ver qual que é a orientação do bispo e assim segue Carla, todo mundo bem. Veja bem, talvez essa pergunta aí nem seja tanto de perguntar se é permitido ou não é permitido. Ela está perguntando por quê, né? Essa pessoa tem uma dúvida, né? Por que tem essas realidades de bater palmas, né? Mais alegre, mais, vamos chamar, carismática. Mas também tem aquela coisa assim, esse questionamento de se a Santa Missa é o Calvário. Não, a gente sabe que é, né? Então são várias... Tem os padres ali da paróquia também que pode ajudar, podem, né? Também o porquê, né? Então a gente não ficar com esse embrulho dentro da gente, né? Ô Lu, uma outra coisa que é própria também, que eu também, na verdade, eu nasci no interior, mas fui praticamente criada em Brasília, então não via muito isso. Eu fui retomar e conhecer essa situação que eu vou expor agora, quando eu vim para Canção Nova, há 31 anos atrás, né, e que a gente fazia as missões nossas em Cunha, em Campos Novos de Cunha, ali, né, naquela região. Mas, então, não é só uma coisa, talvez você também lembre isso mais de tradição. Ela chama Joelma Souza, ela diz assim: na minha comunidade, há um costume antigo de não limpar a casa na Semana Santa. Isso é costume ou é a igreja que manda? Não, era tradição, né? Antigamente, né? Eu sou dos antigamente. Inclusive, nasci na roça, vim de Virgínia, uma cidadezinha pequena de Minas Gerais. Também Marmelópolis, Itajubá, essa região aqui, Passa Quatro, São Lourenço, sul de Minas, próximo até Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo. Era tradição mesmo, né? Mas não é uma questão assim de obrigação, né? Hoje em dia até, eu penso assim que é igual uma casa, né? Quando você vai ter uma festa, ou vai ter uma cerimônia na sua casa, você tem que limpar, fazer aquela faxina geral, né? Todos os cantinhos, né, da casa você limpa. Também é uma forma de honrar, né, a cerimônia da Semana Santa, que tradicionalmente se fazia isso. Eu nem posso dizer que ainda aconteça, porque eu não percebo aqui nas nossas igrejas, na nossa diocese, mas pode ser que aconteça. Então, não é algo obrigatório e também, assim, errado de se fazer, né? Eu, às vezes, fico olhando assim, eu fico admirada, né? Era um respeito muito grande. Essa é a palavra, o respeito, né? Antigamente, essa coisa de você preservar piedade, o silêncio, né? De você estar ali. Eu lembro que quando a gente chegava em Campos Novos de Cunha ali, a gente geralmente ia em missão na quarta-feira da Semana Santa, né? Ali já com a procissão do encontro, começar. Mas a partir da quarta-feira santa, naquelas casas ali na roça, porque a gente ia para as capelas na roça, a alimentação já estava toda pronta, porque não se cozinhava mais a partir da quarta-feira à noite. Né? Então, na quinta, na sexta, né? Na sexta era jejum mesmo. Então, era aquilo que estava ali e sempre assim... Jejum e abstinência. E regrado. Então, não se trabalhava. Por quê? Porque a prioridade era estar vivendo aquele momento, né? Tão bonito isso. Então, era um respeito. Que é isso? É tradição, não é obrigatório. Né? Mas as pessoas se dispunham, e a família, né? É uma coisa, a tradição da família, as famílias abraçavam aquilo e viviam juntos, né? Isso é muito bonito mesmo. Bonito viver esse clima, né? Eu me lembro, minha mãe não deixava a gente gritar. A gente apanhava, era no sábado de aleluia também, né? O carro não tocava buzina, o trem não apitava, o trem passava perto de casa, na linha do trem, o trem não apitava. Engraçado, havia
assim, um consenso social, né? Hoje, infelizmente, se perdeu isso, sabe? Aquela frase que Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? A gente percebe isso naquela, a fé está sendo perdida, né? Muita gente já não valoriza mais nada. Né? Quantos por cento dos católicos celebram a Semana Santa, participam da Semana Santa? Não chega a 10%. Quer dizer... É feriadão, né? Quer dizer, então, esse sentimento antigo que havia de focar o espírito da Semana Santa é muito salutar. Claro, não precisa ser desse jeito hoje, mas interiormente manter essa atenção, esse respeito, né? E também para mim, Valioso. assim, é algo que eu admiro muito, quem vai na Terra Santa, especialmente percebe o quanto a Igreja católica ali, cristã, né? Tantos vários ritos, celebra a Semana Santa, né? O respeito. Mas também outros povos, como os judeus. Sim. As festas dos judeus, as festas religiosas dos judeus profundamente vivida, né? Estou falando mais, assim, de uma experiência que eu participei, que eu vivi, que eu percebi, né? E que nós, católicos, precisamos retomar. Aí é um volte para a igreja, né? Aí é um convite, nós estamos próximos à Semana Santa. Quem não se lembra da Semana Santa quando era pequenininho? E se não se lembra, onde os pais levavam seus filhos, comece a levar. Os pais comecem a puxar os seus filhos crianças, seus filhos já adolescentes, seus filhos jovens, ou os filhos puxem os seus pais, né? Porque é sempre tempo de retomar a fé. Porque senão a gente vai relativizando mesmo. Você sabe que esse final de semana, eu fui ao açougue, que minha mãe não está aí, eu fui lá comprar as coisas para meu pai. Aí eu perguntei para o dono do açougue, por curiosidade, eu falei, essa época de quaresma, o movimento de vocês cai? Aí ela falou assim, olha, já foi o tempo. Eles têm açougue há mais de 30 anos, né? Antigamente caía e muito na época da quaresma o consumo de carne. Hoje em dia é tudo normal. Eu falei, e assim vai ficando a nossa fé, né? A gente vai deixando tudo normal, vai relativizando, né? A gente não é que é proibido comer carne, mas, né? Estou falando isso da carne, mas de várias coisas que a gente vai deixando, né? Vai caindo na rotina. Ah, não é isso, né? Deus prefere que eu não fale mal dos outros do que deixar de... Então, existem várias coisas, realmente a gente tem que ver outras penitências, mas a gente vai deixando muita coisa para trás. Mas se nós estamos cultivando a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de sacramentos, nossa vida de palavra de Deus, nós automaticamente vamos entrando numa vida mais profunda. Não só de uma espiritualidade da cabeça, mas do coração. E aí nós vamos também percebendo que o nosso corpo precisa de mortificação, que numa quaresma, uma sexta-feira, é importante lembrar durante as sextas-feiras da quaresma, vamos evitar comer carne, né? E nós vamos entrando numa dimensão de uma conversão mais profunda, sim, né? Agora, é um convite constante, porque, como a Carla falou, a atração hoje, todo esse movimento, né, da fé está muito pulverizada, né, e não aprofundada, porque hoje em dia nós acreditamos em tudo, né? Tudo que chega a gente quer fazer, quer realizar, mas ali aquelas coisas que vão exigir mortificação, a nossa carne não quer, como você mesmo fala, Felipe, tantas vezes. O homem velho em nós, nossa natureza humana, não gosta
das coisas que causam sacrifício. Não, a gente gosta de coisas fáceis. E prazerosa. Para que eu vou ficar sofrendo, né? Então, a gente... O Papa Bento XVI falava uma coisa muito forte. Ele diz assim, nos tempos de hoje, o cristão ou será um místico ou não será cristão. Nós estamos nesses tempos. Ou ele tem uma experiência com Deus, uma vivência com Deus, e ele supera toda essa influência que a Carla falou aí, que vai deixando cair por terra as coisas, ou então ele não consegue viver o cristianismo. Porque o mundo hoje é muito agressivo, né? Esse mundo de mídia, né? Então a pessoa, se bobear, ela vai sendo levada pela onda. E é assim, hoje são muitas facilidades, né? Ele é atrativo, né? Ele é sedutor, né? Tem muitas, e as opções hoje são muito mais, as facilidades estão muito mais expostas, né? Então, realmente, a gente precisa tomar um rumo, né? Professor, aqui ela também não se identificou, disse assim, gostaria de saber o que seria um pecado contra o Espírito Santo. Por favor, se puder citar um exemplo. Carla, o Catecismo da Igreja explica esse pecado contra o Espírito Santo, bem explicado. Ele fala, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado, assim, uma coisa que você faz errado, né? É o endurecimento do coração. Deus oferece para você a graça, oferece até a misericórdia e o perdão, e a pessoa está fechada, não quer. Então, não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente, é que a pessoa não se abre para a graça de Deus, né? Quando é que Jesus falou do pecado do Espírito Santo? Quando ele estava fazendo um exorcismo, né? E os fariseus, doutores da lei, que viram que era um exorcismo, viram que era uma coisa boa que ele estava fazendo, libertou uma pessoa do mal, os fariseus começaram a dizer, ele está expulsando o demônio por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Mas que absurdo, vai expulsar o demônio em nome do príncipe dos demônios? Então Jesus falou, pecado contra mim pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse século, nem no outro, nem na eternidade. Por quê? Porque a pessoa está vendo a graça acontecer ali, está vendo a verdade na frente dela, e ela, por um sentimento, não sei, ou de ciúme, ou de inveja, ou de ódio, ela se fecha. Então aí nem Deus abre, porque Deus respeita a liberdade. E a partir do momento que a pessoa não se abre, não se arrepende, ela não pode ser perdoada. Então não interessa qual é o tipo de pecado, em termos de que tipo de mandamento a pessoa feriu, não é. É o endurecimento do coração. O Catecismo coloca isso bem claro. Tá aí então, né? Graças a Deus. Aí vem a coisa chamada a graça do arrependimento, né? Que a gente deve pedir muito para Nossa Senhora, sabe? A graça do arrependimento. Né? A gente sempre se arrepender das coisas erradas que a gente faz, não ficar resistindo, né? Mantendo o pecado, não se arrepender, não, se arrepender. Aqui está falando de coisa, desculpa gente, mas é porque às vezes eu fico olhando aqui as perguntas que chegam ao vivo aqui e até eu interpretar, mas vamos lá, né? Ô Lu, essa época de quaresma a gente fica assim, meio... Eu não sei, né, se é todo mundo, mas a gente fica meio questionado com relação aos nossos pecados e as pessoas também, né? Porque no fundo todo mundo sabe o que é pecado, né? A gente gosta da porta larga, mas sabe que nessa hora tem que dar uma repensada na vida, né? Aqui, ela também não identificou, mas ela diz assim, meu esposo passa muito tempo vendo pornografia em seu celular. Não tem uma fé vivida de verdade. Ele apenas vai à missa aos domingos. Como fazer para que ele mude suas atitudes em relação a isso? Eu sofro muito com tudo isso. Me ajude. Então, é ele que está vendo a pornografia. Penso que você, como esposa, de tempo em tempos, você precisa falar com ele. Mas também não é uma questão de ficar martelando na cabeça dele, porque é o seguinte, ele já é adulto. Deus nos deu uma liberdade, ele é livre para decidir. Agora,
Se ele continua acessando pornografia, o errado é ele, faz mal a você. Porém, a liberdade é dele. Então, eu digo assim que você conversar com ele em momentos chaves, em que vocês dois estão prontos para um diálogo. Não adianta também ficar jogando no rosto da pessoa. Pecado é pior quando alguém começa a jogar no seu rosto que você é isso, você é aquilo. Mas conversar sobre ele. Quem sabe dar um livro para ele ler, dar até o Novo Catecismo, tá aí. Novo Catecismo. Até ontem eu estava pensando, gente, nós vendemos tantos livros, fazemos propaganda de tantos livros, mas não tem um livro mais importante do que a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. É verdade. Você tendo os dois, você não podendo comprar os outros, não se iniba. Você tem tudo ali, na palavra e no Catecismo da Igreja Católica, é o básico. A doutrina. Né? E se ele não escuta você, quem sabe também você pode pedir para alguém conversar com ele. Eu acredito muito nas amizades boas. Precisamos tomar cuidado com as amizades que nos conduzem ao erro, ao pecado, né? Mas tem amizades que ajudam. Às vezes a esposa não consegue ajudar o marido, ou o marido ajudar a esposa, mas uma pessoa pode ajudar um dos dois. É isso que eu percebo, porque também não tem como forçar a pessoa. Não. Eu penso que... E orar por ele, igual você está fazendo, né? Pode falar. Então, esse assunto da pornografia hoje é algo muito importante. Eu cheguei até a escrever um livrinho, Os Perigos da Pornografia. Veja que ponto chegou a situação. Aí, vamos dar esse livro para ele, Os Perigos da Pornografia. Veja que ponto chegou a questão da pornografia nos Estados Unidos. Eu estudei essa coisa profundamente. O governador do estado de Utah, nos Estados Unidos, declarou a pornografia problema de saúde pública. Olha que ponto chegou. Por quê? Porque, principalmente jovens, estão vivendo assim o mesmo efeito da droga. É uma compulsão tão grande pela pornografia que o sujeito sai do ar. Ele não trabalha mais, ele não... Entendeu? Os psicólogos estão comparando com o efeito de drogas mesmo na cabeça da pessoa. E o grande perigo disso é que a produção de pornografia hoje no mundo é altíssima. Né? Nos documentos todos que eu li para escrever esse livrinho, eu vi lá que os Estados Unidos produzem cerca de 10 bilhões de dólares de filmes pornográficos por ano. O Japão produz 5 bilhões. E esse material chega todo aqui. Entendeu? Então, isso destrói casamento. Isso arrasa com a vida de crianças, porque a criança acessa hoje no celular. Qualquer criança hoje abre aqui um site de pornografia. Isso é uma destruição na cabeça da criança. Os pais, professores... Os idosos e todos. Agora, para nós cristãos, nós temos que levantar a seguinte questão. Não é só uma questão de saúde pública, vamos dizer assim. É uma questão de pecado gravíssimo. São Paulo fala, nós somos templos do Espírito Santo. São Paulo fala, o pior pecado é aquele pecado que se comete com o corpo, porque o Espírito habita em nós. Eu acho que esse apelo que nós temos que fazer para as pessoas. Você é cristão, você é batizado, você ama a Deus, quer viver de acordo com a lei de Deus, então é um pecado seríssimo. Eu acabei de cometer um pecado aqui agora. Deu uma inveja desses 10 bilhões de dólares. Imagina 10 bilhões de dólares investidos na evangelização. Pois é. Meu Jesus, não tem nem noção de quanto zero... Evangelização não dá dinheiro, quantas né? Campanhas Olha, Canção Nova pornografia dá dinheiro, droga dá dinheiro, tráfico de arma dá dinheiro. O que dá dinheiro... dá dinheiro. Né? Por exemplo, hoje você viu, eu estava lendo esses dias, né? O tráfico de mulheres hoje no mundo é uma coisa que rende bilhões. Crianças também. Mulheres que são tiradas de um país, levadas para outro, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante, entendeu? O mundo do crime dá muito dinheiro. Por isso que evangelização não dá dinheiro. Ai,
Jesus Cristo. Por isso que nós temos que investir na evangelização. Exatamente. Aí está o mérito diante de Deus. Porque o marido evangelizado... Não é por dinheiro, uma esposa é por amor evangelizada. Um marido uma desse criança. que larga a pornografia por ser evangelizado, ele é um baita de um candidato a tantos outros, né? A levar outros e mostrar que isso... E nós temos pessoas até dentro da nossa vida cristã, nossa igreja, que são viciadas em pornografia. Sim. Eu me lembro, o Eto e eu ajudamos uma pessoa que era viciada em pornografia. O casamento estava quase que desfacelado. Né? Hoje, graças a Deus, essa pessoa, não só ela já era uma pessoa íntegra, mas caiu nesse vício, vício, né? Não vira um vício. Nesse vício, nesse mal, né? E não sabia como sair. Né? E graças a Deus, hoje é uma pessoa de destaque, porque ela testemunha o que ela foi, o que ela fez e que, com a graça de Deus, conseguiu libertar. Né? E às vezes é o casal, né? É o casal. Eu já atendi também um casal assim, líderes de grupo de oração, há muitos anos atrás, Cleta e eu atendemos, mas que eles tinham o vício, para eles era costume, né? Não era um costume, era vício. Assistir um filme para poder... Não, dos finais de semana sair para, como é que chama a troca de casais? Swing. Iam para uma casa de swing. Chegava lá, cada um ia para um lado, fazia aquela troca de casais. No final da noite, não, no final do dia, né? Porque amanhecendo se encontravam e iam para casa, como se nada tivesse acontecido, lindo e maravilhoso. E isso virou costume, e eram pessoas de oração, né? Mas acaba sendo um vício e a gente vai relativizando, né? Olha, cara, somos nós dois, como essa senhora disse, né? O marido dela vai à missa todos os domingos. Então, é um cristão. Então, vamos rezar por ele, né? Eu me comprometo até a orar por ele. E nós precisamos orar mesmo uns pelos outros. Porque o demônio é verdade isso. Ele está como leão buscando a quem devorar. E ele está devorando muita gente, não só no mundo que ainda não conhece Cristo, mas principalmente nós já cristãos convertidos. Olha, eu queria fazer um alerta mais uma vez aos pais. Eu tenho 12 netos. Tenho neto de 1 ano até 15 anos. E eu converso muito com eles. E eles falam, vô, eu recebo no meu celular aqui, os de 12, 13 anos que já tem celular, recebo vídeo pornográfico que outros coleguinhas meus mandam. Ainda bem que os pais monitoram, né? Os meus genros, nora, monitoram, acompanham, tal, entendeu? Mas se não houver esse monitoramento, essa criançada se mergulha nessa pornografia e isso vai causando uma destruição na formação sexual dele, formação moral, formação psicológica, afetiva, entende? Amanhã ele vai ver a sua futura esposa como alguém que ele pode fazer de tudo, como se fosse uma prostituta, sabe? Então, é muito séria essa questão. Os pais precisam monitorar os telefones, os celulares, os computadores dos filhos nesse aspecto. Porque o problema da pornografia é que hoje ela é muito barata, Lu, você não gasta. Tá tudo no celular, né? Como ela mesma falou. Antigamente a pessoa tinha que ir na locadora alugar um vídeo. Sim. Hoje não, hoje ela baixa ali. Olha, professor, eu vou um pouquinho além. Os pais precisam também, além de monitorar, eles precisam ser exemplo também. Lógico. Entendeu? Então, eu não posso só dizer para o meu filho, não, porque isso é impróprio para menores de 18 anos. Isso é próprio para qualquer pessoa. Né? Vai do 0 aos 100 anos. Né? Ninguém tem que ficar vendo vídeo pornográfico. Então, eu também não posso ter acesso a isso no meu celular. O meu marido não pode. Né? Porque não edifica. Não, né? não edifica. E uma outra coisa que eu falo, tanto para essa esposa como para outra pessoa que esteja vivendo isso, ou os pais, a gente não pode ser chato, ficar martelando, porque também a hora que eles enchem, às vezes faz de birra, de tanto que fica martelando. Então, tanto o marido como a esposa ou os filhos.
mas a gente tem o dever de, pelo menos uma vez, esclarecer. Isso é errado, isso é pecado, isso está assim, isso não agrada a Deus, a pornografia é assim, assim. Fazer a nossa parte. Fiz, pronto, agora a consciência é sua, né? E você vai, então, porque às vezes a gente também nunca tocou no assunto. Você sabia que isso é errado? Às vezes a pessoa, teoricamente, né, vamos aqui achar que não sabe. Mas a gente tem que, pelo menos, talvez aquele desencargo de consciência. Então, a minha parte eu fiz, está aqui, né? E então agora você se vira. Você quer continuar? Então, esteja consciente que o erro é seu, é o problema. Né? E é impuro, né? É coisa horrível. É coisa nojenta. Ofende gravemente a Deus, né? Eu quero lembrar a você que, se você quer ajudar as pessoas, você quer ajudar um marido, uns filhos, você tem várias oportunidades, né, de se abastecer. Nós já falamos aqui que o melhor que nós temos, né, é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e o Catecismo da Igreja Católica. Mas, além disso, se você já tem condições de investir mais, né, em conhecimento também e fortalecimento da sua fé, você pode procurar já um evangelizador porta a porta. E a você que é porta a porta, né, se você não é, pode se tornar um também aí na sua região. Lembrando que nós estamos nessa semana com a promoção, vamos dizer assim, né, de frete grátis para algumas... Olha, na região Norte e Nordeste e Centro-Oeste, pedidos acima de R$ 499, o frete é grátis. Sul e Sudeste, a partir de R$ 399, o frete é grátis. Você fica, ai, nossa, 300... Gente, para um porta a porta que faz pedido de vários, né, materiais, vários livros, pode ser camiseta, material de evangelização, né, tem os acessórios, várias coisas que... Não, R$ 399 não é... É o início. É um começo, para quem quer, né, e investe mesmo nisso de ser uma maneira não só de evangelizar, mas também um modo de sustento aí da sua casa, de um ganho a mais. Então, tá aí. Então, o porta a porta, nesse tempo, está com frete grátis para a região Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a partir de R$ 499, e na região Sul e Sudeste, nas regiões Sul e Sudeste, a partir de R$ 399. Vale a pena, faça já o seu pedido e aproveite essa promoção aí. Professor, eu tenho duas perguntas aqui a respeito do mesmo tema, que é a Norie Santos, eu vou fazer a dela, e já tinha uma outra perguntando a respeito de uma filha. Ela diz assim: boa tarde, sou Norie, de Montes Claros, Minas Gerais, e queria saber... Fazer tatuagem é pecado? O que a igreja pensa sobre o assunto? Bom, se a tatuagem for, por exemplo, uma consagração a um ídolo, uma coisa, claro que é pecado. Entendeu? E isso há muito. Há seitas que fazem tatuagens assim, para se consagrar até ao demônio. Então, há esse tipo de consagração que é totalmente... Bom, uma tatuagem, vamos dizer, neutra. A pessoa fala, eu quero tatuar aqui Jesus Cristo no meu braço, Nossa Senhora, escrever o nome da namorada. Bom, a igreja não diz uma palavra sobre isso, porque a igreja deixa para a medicina falar sobre isso. Porque é uma questão de medicina, você está mexendo com a pele. Então, os dermatologistas falam, claro, não faça. Okay? Por quê? Porque estraga a pele. E a remoção é dolorosa, custa caro, é feito com tratamento laser para te tirar. Imagina você pôr o nome da sua namorada aí, depois você termina o namoro, como é que fica? Né? Outra coisa, quem faz uma tatuagem tem que ficar 1 ano sem poder doar sangue, por questão de contaminação. Eu vi na internet esses dias, até salvei no meu computador, porque às vezes a gente fala aqui, depois alguém pode pedir a prova, né? Uma menina ficou tetraplégica porque fez piercing. Teve um problema, saiu na internet, salvei lá no meu computador. Quer dizer, então essas coisas tem que tomar cuidado, né? A medicina é contra a tatuagem. Pode perguntar para qualquer... Eu fui perguntar para uma dermatologista. Ela falou, pode dizer que não faça. Ok? Eu fui uma dermatologista ali em Lorena. Agora, a igreja, o que é a igreja? A igreja acompanha, na medicina, a igreja acompanha a medicina.
Entendeu? Não sendo um assunto de ordem religiosa, a consagração a um ídolo, não é? Sendo uma coisa neutra, a igreja fala, não faça porque a medicina manda não fazer. A igreja acompanha a ciência nesse lado aí. Então, pecado, né, não é, mas... Outra coisa, né? O nosso corpo, aí eu estou falando por mim, né? Não pode ser um outdoor. Como diz um amigo meu, ninguém põe um adesivo numa Ferrari. Se você colocar um adesivo numa Ferrari, a fábrica te multa. Quando você compra uma Ferrari, você tem um estatuto daquilo que você pode ou não pode fazer com uma Ferrari, que é um carro caríssimo e custa milhões de reais. Você não pode pregar um adesivo nela, porque você estraga a marca. Agora, no corpo humano, que é templo do Espírito Santo, eu posso fazer dele um outdoor, pregar qualquer coisa nele? Eu vejo isso uma incoerência. Tá certo. Então, respondido aí, Noriê. Agora, é moda hoje, né, Carla? É moda hoje. Virou moda. E às vezes uns exageros, né? Mas A começar dos atletas, né? Que tem o corpo todo tatuado. Então que acaba sendo... O perigo é a pessoa depois se arrepender, sabe? Porque não é fácil remover. É um tratamento caro, doloroso, com laser, né? Tudo isso os dermatologistas explicam, né? Lua, que também não se identificou, diz assim, mas é algo bem atual. A corrupção é um mal entranhado no Brasil. É papel do cristão se envolver em assuntos além igreja, como sociedade e política, para buscar uma solução? Devemos assumir isso como uma obrigação? Devemos assumir como vocação. Mas para combater o mal, para entrar para combater o mal, para combater a corrupção, para combater isso, aquilo, não vale a pena. Agora, eu digo, a igreja, né, conta conosco, principalmente nós leigos, na política, nas ciências humanas, né? Porque nós precisamos construir uma sociedade nova, isto é, a partir da pessoa nova em Cristo Jesus. Por isso que a Canção Nova tem, vou falar assim, essa inspiração, esse slogan, Homens Novos para o Mundo Novo. Padre Jonas tem um documento que se chama, é um documento interno da comunidade, Canção Nova, o lugar da ação e da presença de Deus. Eu gosto muito desse documento, porque ele diz que nós, né, como pessoas, como comunidade, estaremos no mundo como sementes, como as diásporas, para poder construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno, a civilização do amor. Agora, como vamos fazer isso se eu, por exemplo, tenho uma vocação à política e eu tenho medo ou não vou porque lá todo mundo é corrupto? Não, eu não vou ser corrupta, mas eu vou seguir a minha vocação cristã, e que posso contribuir com meus talentos, minhas virtudes, minha formação, né, meu conhecimento na política. Mas não entrar numa política porque ali todo mundo é corrupto para ir nada. Não me dá bem, né? Aí só vai se dar mal. Não vai se dar bem, vai se dar mal. Não sei, mas eu penso assim. Eu acho que é. Você vê, a campanha da fraternidade esse ano. Justiça. Né? Políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas adequadas. Precisamos. Né? A justiça social, ela tem que ser feita através de leis. Ela não pode ser feita fora da lei. Né? A justiça social tem que ser feita dentro das leis, do parlamento. Né? Os três poderes têm que tratar. Então, o que a campanha da fraternidade está chamando? Não está chamando a gente para fazer coisa errada, não está chamando para a gente fomentar políticas públicas corretas. Políticas públicas que favoreçam aquele que é mais desprotegido, aquele que é doente, aquele que não tem... Né? É isso aí. Fazer as coisas dentro da lei, dentro da ordem. E aí o cristão é que tem que ser o sal da terra e a luz do mundo na política.
Né? Se tu é cristão, ele tem vocação política, os papas estão cansados de falar isso. Né? O Papa Francisco, esse dia num vídeo, ele falou, a política está suja, tá, mas está suja por quê? Aí ele perguntou, porque os cristãos não entram nela e não levam para dentro dela o espírito do evangelho? O Papa Francisco fez essa pergunta esse dia num vídeo que espalhou aí pela internet. Verdade. Vamos lá, lembrando que a política... Não confundir também com marxismo. Não. Né? Não. Essa linha, não é isso. Para mim, né, todos nós temos um comprometimento com a sociedade. Quanto mais eu for uma pessoa cristã, autêntica, comprometida com Cristo e a igreja, eu serei testemunho aonde eu estou atuando. Seja como professor, o professor Felipe, seja a Carla como uma comunicadora, seja eu como uma assistente social, seja os câmeras que estão aqui, nós estamos construindo. Agora, nós não podemos desconstruir. Eu queria recomendar o que a igreja propõe para nós, em termos de política, a doutrina social da igreja. O Vaticano fez um compêndio, fez um compêndio de 600 páginas, que é a doutrina, o que os papas, desde lá de Leão XIII, da Rerum Novarum, até, propõem como solução para os problemas sociais do mundo. Inclusive, queria falar uma coisa, um professor aqui da faculdade de filosofia, você conhece bem, o Paulo César, Paulo da Vilma? Filósofo. Ele fez uma síntese muito boa da doutrina social da igreja e publicou um livrinho, Síntese da Doutrina Social da Igreja. Sabe, é o que a igreja propõe para que haja justiça social. Nem o marxismo estatista que você falou, que fomenta a luta de classe e tal, mas também não é o capitalismo selvagem que só visa o lucro. É o evangelho. O evangelho aplicado à doutrina social. Isso. E a igreja tem também, de uma maneira simples, nessa questão de sempre colaborar, de ajudar a gente a entender melhor, né? Assim como no Catecismo da Igreja Católica surgiu o IUCAT, que é o Catecismo para os Jovens, a igreja tem também para o jovem a doutrina social da igreja, que é o DUCAT. DUCAT, estou tentando lembrar o nome. Que ele é azul, né? É um livrinho azul, que é igual a capa, parecida com o do IUCAT, o IUCAT amarelo. Lembrar do DUCAT. O DUCAT, gente, de uma maneira tão simples e tão bonita, tão linda, né? A maneira que está escrito ali a doutrina social da igreja, é um livro fino assim. Bem fininho. Muito fácil. Nós temos aqui na Canção Nova. Temos, né? Lá em casa a gente faz já 2 anos que a gente está estudando, que está ali com essa, né? Por causa do Com Deus Tem Jeito, a gente vai trabalhando nessa questão. Mas é maravilhoso aquilo que a igreja coloca ali como doutrina social da igreja. Então, vale a pena investir, que é uma linguagem simples e fácil. Porque às vezes a gente assusta quando vê a doutrina social da igreja, que é um compêndio, pega o DUCAT, vai, comece pelas beiradas, né? Não, ali depois, quando tudo. a gente pega, a gente quer aprofundar. Mas comece de uma maneira mais simples, que a gente vai caminhando aí. Meu Deus, está acabando o programa, não vai dar tempo. Aproveitando só da doutrina, professor, eu vou encerrar aqui com uma pergunta que também não se identificou. Quando falamos que a igreja possui 2 viés de ação, a doutrina e a pastoral, tendo em vista que a forma pastoral suaviza o peso da doutrina, seria então uma forma de relativização? Não, de jeito nenhum. A pastoral bem aplicada é necessária. Por exemplo, o catecismo, só para dar um exemplo. Fé e obras, né, professor? Na verdade, Por exemplo, o catecismo fala assim, masturbação é pecado? É pecado, mas em alguns casos pode não ser. Se a pessoa tem uma compulsão, um problema, sabe? Psicológico, né? O catecismo fala, a culpa pode ser minimizada. Aí é o lado pastoral. Você não pode dizer para todo mundo igualmente, ó, é pecado. Não é. Depende das circunstâncias de cada um. Porque em todo erro, tem 2 coisas que a gente não pode esquecer. Agravantes e atenuantes. Coisas que atenuam a culpa ou agravam a culpa. Uma coisa, por exemplo, é você... Vamos dar um exemplo bem drástico. Você mata uma pessoa assim, numa briga com sangue quente e tal, no trânsito.
seríssimo, matou uma pessoa. Outra coisa é você fazer um conluio, combinar 3, 4 aqui para matar alguém, premeditação. É o dolo e o sem dolo. Entendeu? Aí você está com sangue frio, fez um conluio. Planejou. Então, isso agrava a coisa. Por que na justiça você tem graduação de pena? O juiz dá 1 ano de cadeia, 2 anos, 5 anos, daí o Código de Direito. Porque é a parte pastoral, vamos dizer assim, que tem que entrar. Então, a gente lembrar que eu também penso que não é relativização, a pastoral ela é a prática da doutrina, né? Então a gente tem ver, né? A teoria e a prática, Exato. né? Então a pastoral ela é assim, o que não pode é relativizar a pastoral mesmo. O que não pode é relaxar a doutrina, né? Então, também achar que, então abrimos não. Tem que haver muito critério. Sabe, a teologia moral é uma das coisas mais difíceis que existe. Exatamente por causa desses aspectos que entra o lado humano da questão. Né? Aí chega o padre Wagner Ferreira, nosso moralista. Fez doutorado em Roma, importantíssimo isso. E que explica de uma maneira tão simples, ai Jesus, mas vamos lá. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas rendeu, hein? Então, graças a Deus, a gente trocou bastante ideias aqui, não só aqui, mas com você aí do outro lado. Agradecemos a participação daqueles que estiveram conosco na live do Facebook, também os que, a partir de Portugal, estavam conosco. Enfim, é sempre uma alegria estarmos juntos e trocarmos ideias. Eu quero lembrar que hoje, terça-feira, né, agora às 14 horas, nós teremos um programa especial de campanha. Estará aí o Padre Bruno, a Paula Guimarães, o Padre Wellison, a Adriana Pereira e várias outras pessoas aí, né, para rezarmos juntos nesta terça-feira. Tá certo? Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.